Saúde mental e reconstrução após a ostomia. Você não é a bolsa, você não é a ostomia, da mesma forma que você não é a depressão, que você não é a bipolaridade. É uma condição que você tem e isso vai fazer parte da sua vida hoje, mas não te resume a isso. Então, É realmente, né, o que você falou, é ter um outro olhar, né? Olhar diferente pra isso, pra situação. Porque não vai adiantar você ficar lamentando. não, Infelizmente não tem como mudar. não É tem. você olhar aí com outro olhar. Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E para estar falando hoje um pouquinho comigo aqui, eu vou estar falando sobre saúde mental e reconstrução após a ostomia. E para estar falando nesse episódio de hoje aqui no podcast, eu estou com a Elisama Correia, ela que é graduada em psicologia, pós-graduada em neurociência, psicologia positiva e mindfulness, TCC, terapia cognitivo comportamental, MBA em administração de empresas, com ênfase em gestão de negócio e certificação em coach pela Ecossocial. Elisama, gratidão, né, por você estar aqui no podcast. Hoje a gente vai falar, né, um pouquinho sobre a saúde mental após aí, né, a ostomia. Então, para a gente iniciar, gostaria que você se apresentasse aí hoje, tanto a apresentadora como a convidada, estamos assim, né, fungando um pouquinho, mas a gente vai gravar assim a mesmo, gente podia né? mudar o tema, né? Rinite no ar. No frio, não tem o que fazer, né? A gente não tem controle. Outono, né? Elisama, né? Se apresente aí pro pessoal de casa, Tá. fale um pouquinho de você, né? Hoje, o porquê que você aí se tornou a psicóloga, o que que aconteceu nesse meio tempo que você decidiu, né? Ir aí para esse rumo. Tá. Bom, eu sou Elisama Correia Sintra, por incrível que pareça, tem homônimos, né, então por isso que eu coloquei o Correia. Tem alguns psicólogas aí, Elisama Sintra. Eu tenho 52 anos, eu sou de São Paulo. A psicologia, eu acho que ela já estava em mim desde criança. Eu lembro de um episódio quando eu tinha 8 anos de idade na escola. Eu estudei, primário e na época ginásio nos anos 80, Sim. né. Então, eu tinha uma professora no segundo ano, quando eu tinha 8 anos, que ela era bastante rígida, e naquela época era comum um professor muito rígido. Aham. E um dos coleguinhas de sala de aula, em um episódio, ele acabou fazendo as necessidades dele na sala de aula. E ela gritou tanto com ele, colocou ele de frente para a lousa, de castigo, né. E eu era muito mirradinha, magrinha, cabelão comprido, lisinho. Aí eu levantei, assim, fiquei do lado da mesa e falei: "Professora, não briga com ele tá triste porque o irmãozinho dele morreu". Então eu já tinha um pouco dessa leitura, né, do ser humano. Aí com 17 anos, meu melhor amigo, ele tinha 19, ele tirou a própria vida, e eu Caramba. estava em época de vestibular. Aí eu fui fazer psicologia, era a minha única opção, eu não tinha uma segunda opção de curso, era aquilo que eu queria fazer, psicologia, porque eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que entender o que era o suicídio, né, Uhum. mas difícil entender, né. É muito Então foi difícil. assim que eu entrei na psicologia. Depois da graduação, eu comecei a atender em clínica, mas naquela época, final dos anos 90, a gente ainda não tinha o digital, era tudo mundo analógico. Então, eu sou mais velha de 9, eu tinha que trabalhar, ajudar em casa, não tinha como bancar uma sala. Aí eu fui para o RH, porque eu precisava ter ali o CCLT, né. Sim. Então eu fui para RH, fiz uma carreira no recursos humanos, trabalhei, em treinamento, recrutamento e seleção, indústria de alimentos, telecomunicações. E em 2002 para cá,
eu passei a trabalhar mais em consultoria, né, de recursos humanos, com seleção e desenvolvimento de executivos, e há 10 anos eu voltei para a psicologia, né. Que a psicologia nunca me largou, porque, como eu falo, né, eu trabalho com desenvolvimento humano. Quando você trabalha com desenvolvimento humano, você primeiro, antes do desenvolvimento, vem o autoconhecimento, Autoconhecimento. né. Então, quando a gente fala de treinamento, desenvolver coaching, mentoria, até mesmo no recrutamento e seleção envolve, né, isso, essa parte. E a psicologia sempre esteve em mim, aí eu voltei também a clinicar, e aí como eu voltei a estudar mais profundamente, porque a psicologia é uma coisa assim, você acho que saúde em geral, né, é um eterno estudo. Estudo. É, A gente não para de estudar. sim. Elisama, conta pra gente, né, um pouquinho, como que foi, né, antes da gente entrar aí nas perguntas sobre o nosso tema de hoje, queria saber como que foi, né, a sua experiência aí com a ostomia, como que foi passar por esse processo aí na sua experiência, né? Tá. Bom, a minha experiência com a ostomia, ela foi bastante traumatizante, mas ela Uhum. começou com a endometriose, né. Eu fui diagnosticada com endometriose profunda, e a endometriose, um dos órgãos que ela acaba acometendo é o intestino, né. Então, tem muitas pessoas, muitas amigas, muitas mulheres que a primeira cirurgia da endometriose já é no intestino, né, e com muito jovem, 25, 26 anos, já tirando parte do intestino. Então eu fiz a cirurgia da endometriose, foi uma cirurgia bastante complexa, profunda, né, e junto com essa cirurgia também tinha a esterectomia total. E dentro da endometriose a cirurgia no reto, né, que envolvia o intestino. A cirurgia foi um sucesso, embora complexa. A previsão era de eu ficar 4 dias no hospital, mas no segundo dia eu recebi alta, eu estava super bem, mas era rodízio e eu resolvi ficar no hospital. Ainda bem, salvou minha vida, porque eu moro em Santos, se eu tivesse descido a serra eu poderia ter morrido. Eu pedi ajuda pra técnica de enfermagem para eu tomar banho, me preparar para ir embora, e nós notamos que o líquido do dreno de rosinha clarinho estava preto. Meu Deus. Aí já começou aquela correria, ligar para o cirurgião coloproctologista, descer para tomografia, né, e entrei em cirurgia de emergência, porque eu ia entrar em sepse, né. Meu Deus. E interessante é que, na consulta com o coloproctologia, né, pré-cirurgia, ele me explicando a parte dele da cirurgia, de como seria a cirurgia. Hoje os médicos são muito transparentes, né, e tem que ser. Então ele me trouxe quais seriam os riscos cirúrgicos. E um dos riscos cirúrgicos que ele falou seria a abertura de uma fístula, mas que era raro, né. Ainda falei pra ele, eu falei: "Olha, eu não quero usar aquela bolsinha". Aí ele falou: "Não, Eli, como eu te falei, é raro". Pois bem, quando eu fui para recuperação, né, pós-anestesia, que eu acordei dessa cirurgia de emergência, a primeira coisa que eu fiz foi colocar a mão aqui no abdômen. E lá estava ela, A a bolsa de bolsinha. ostomia. Então eu posso dizer que, assim, impactante para mim foi essa hora, acordar, dar RPA e colocar a mão no abdômen e sentir a bolsa. Então, o que mais, assim, te impactou emocionalmente na sua experiência, né, no seu processo, foi a questão da bolsa? Foi porque era uma coisa que eu temia, era o inesperado, né, algo que eu não queria, né. E depois eles conversaram comigo, né, "Olha, a gente sabe que você não queria, mas foi a forma melhor que nós adotamos para salvar a sua vida e para preservar, né, a cicatrização e tudo mais do intestino, né, do reto". Ou ele então, em que momento, né, nessa sua experiência, deixou de ser só uma dor
e passou aí a transformar em propósito e um protocolo terapêutico que hoje você ajuda outras pessoas, né, que passam aí pela ostomia. Bom, como eu te falei, esse primeiro momento foi um choque bastante traumatizante e ele continuou comigo né, eu fiquei mais, 6 dias no hospital ainda, né. Era uma coisa que eu não queria. Então, assim, esse choque para mim foi uma anestesia. Então, quando a Uhum. gente se depara com algo desconhecido, com o perigo, né, o que que o nosso cérebro faz, né? Liga o alerta, Luta, né. fuga ou paralisia. Na minha vida, o meu modo de ser é lutar, né, em tudo. Naquele momento eu paralisei, eu anestesiei, né, Caramba. eu não meu corpo estava processando, mas a minha mente não, o que estava acontecendo, né. E aí o que aconteceu, né, embora os meus médicos tenham conversado comigo tudo, eu não recebi nenhum eu estava no melhor um dos melhores hospitais da América Latina, uma equipe de 12 pessoas muito boas, super acolhedoras, assim, mas eu não recebi nenhum psicólogo para conversar comigo, né. Depois de algum tempo, a osteomoterapeuta do hospital, que era uma enfermeira que já me acompanhava e por um acaso ou não acaso, ela também é osteomoterapeuta, ela percebeu que toda vez que ela ia mexer na bolsa, eu desviava o olhar, eu não olhava para a bolsa. Eu não queria entrar em contato com a bolsa, porque a bolsa trazia a realidade, né. Então, um dia ela pegou na minha mão e falou assim: "Eli, vamos conversar sobre a bolsa?" Aí não tive como fugir. Então a gente conversou, né, ali ela foi meio que uma psicóloga naquele Naquele momento, de momento. um acolhimento mais emocional mesmo, né. E a partir dali eu comecei a olhar mais, a conviver mais com a bolsa, né. Então assim, ok, isso não vai mudar, o que que eu posso fazer, né. Então, eu comecei a eu levantar da cama e fazer o descarte no banheiro, chamar ela só para fazer os curativos, né, porque eu ia para casa, em algum momento eu ia ter que viver aquela realidade e eu não ia levar toda aquela equipe comigo, né. Mas ainda estava com aquela anestesia, né. Então, assim, essa vivência me trouxe, essa coisa, assim, é um choque muito grande, mas cadê os psicólogos, né? Cadê alguém que venha olhar além da dor física, além das cicatrizes, além dessa parte toda técnica, né? Aí mais pra frente, quando fui fazer uma pós-graduação, né, aí eu comecei a olhar mais esse lado, estudar mais sobre isso e criei o meu projeto de conclusão foi saúde mental das pessoas ostomizadas, né, então eu criei um protocolo de psicoterapia para pessoas ostomizadas e um e-book, né, um e-book que não substitui, claro, a psicoterapia, mas ele acaba sendo uma ferramenta de apoio para a Pra pessoa ajudar nessa fase, ostomizada, né. né, e é assim, ostomizado, colostomia e ileostomia, né, a parte intestinal. Então você passou por essa experiência, né, e aí por você não ter tido esse acompanhamento terapêutico ali no seu processo, você viu essa necessidade, né, de ajudar outras pessoas também. Sim, e é interessante que a gente percebe com essas experiências, o quanto a saúde emocional é negligenciada, né. A física é vista, né, a Uhum. emocional ela é invisível, Esquece, né. né, então as pessoas te perguntam assim, né: "Como é que você tá?", mas a resposta é sempre esperando que você fale do físico, né. E muitas vezes se você começa a falar alguma coisa do mental, do emocional, a pessoa foge, né. Eh, e do Brasil nós temos um número bastante grande até de pessoas ostomizadas, né.
E conversando com outras pessoas, eu fui entendendo que falta, que tem essa negligência. E eu tinha todos os recursos, né, eu tinha o recurso de um bom convênio, que ainda tenho, de um bom hospital, de uma boa equipe técnica, de poder contratar uma osteomoterapeuta em casa, um nutricionista, recursos, emocionais, de estrutura mental, psicológica, né. E quem não tem? Exatamente. Né, como é que sai do hospital, assim, né, vai para casa com uma bolsa? Como que é como Como é que que é o fica pós, né? o pós? Como é que é a saúde mental dessa pessoa, né? Sim. Ele fala pra gente, né, explica para o pessoal de casa, para quem não conhece, né, o que é a ostomia, né, para quem não sabe, né, nunca ouviu falar, não tem esse conhecimento, o que que é? Muita gente não conhece mesmo, você sabe que até hoje tem algumas pessoas que me perguntam: "Mas o que que aconteceu com você mesmo?", né. Ostomia, na verdade, a ostomia é o procedimento cirúrgico, né, e estoma é o orifício, né. Do grego, osto é boca e mia é abertura. Então é aquele orifício. Geralmente, o que acontece, esse orifício, essa ostomia, ela é aberta no corpo aonde, teve algum problema com algum órgão, né, então precisa ter um desvio para que esse órgão continue funcional. No meu caso, foi o ilho, que é o intestino delgado. Então desvia o ilho, né, abre uma ostomia, desvia o ilho, né, um estoma, na verdade, desvia o ilho, para que, as fezes não vá para o intestino grosso, para que dê o tempo para intestino grosso, ali no caso a fístula, cicatrizar. Esse é o meu caso, uma ostomia temporária. Tem Uhum. pessoas que têm a ostomia aí permanente. Então existe vários tipos de Vários. Então, quando ostomia. é no cólon, que é o intestino grosso, é colostomia. Quando é na traqueia, é traqueostomia. Quando é gastro, gastrostomia. Quando é urológica, urostomia, né. Sim. Fala um pouquinho, né, você falou que você criou aí o seu protocolo, né, que é além da ostomia, né, o nome Sim, do seu protocolo. Explica pra gente um pouquinho, né, qual é o principal objetivo dele, desse protocolo, quem pode estar fazendo, como que funciona todo, esse tratamento, né? tá. Além da ostomia, por quê, né? Porque, a vida da gente não se resume à ostomia, né, mas isso leva um tempo pra gente, chegar a essa conclusão, né. E, então ele é dividido, ele é, como eu falei, para pessoas de cólon e ilho, intestino, Uhum. ileostomia e colostomia, permanente ou, temporária, que foi o meu caso, né. Então, o temporário é um tempo que a pessoa vai ficar ali com a ostomia. É, E permanente é o resto é o da resto da vida. vida. Temporária acomete muito, foi o meu caso, alguma cirurgia, né, e abriu fístula, alguma coisa, e aí tem uma programação, a pessoa, por exemplo, tem um amigo que ele foi fazer, coloscopia e teve o intestino grosso perfurado. Então ele teve que usar a bolsa de colostomia por 18 meses, né, até o intestino grosso, cicatrizar. Sim. Né. Então, aí ele usou a bolsa, de colostomia. Então ela acomete, assim, né, câncer, hã, síndrome de Crohn, acidentes, intercorrências de cirurgia, outras doenças do intestino, policiais baleados, outras pessoas baleadas, violência com arma branca, facadas, né. Hoje no Brasil nós temos, cerca de 400.000 pessoas ostomizadas Caramba. e no mundo 3 milhões de ostomizados.
né. O protocolo, ele, na verdade, ele tem 3 bases, né, que a gente pode chamar 3 grupos que eu dividi, né, que é a ele primeiro, né, por que que é além da ostomia, né, porque a ostomia ela faz parte de você, mas ela não é você, né. Então, ele foi estruturado em 12 sessões, com foco em trabalhar com o paciente desde quando ele sai da cirurgia, esse primeiro Contato. processo, esse primeiro contato com a bolsa, né, até o resgate dele, né, dele reestruturar a vida dele, reestruturar a identidade dele, dar um novo um sentido, um novo significado, um propósito à vida dele, né, trabalhar bastante aí a resiliência. Ele foi pensado para acolher tanto a parte física, né, que a gente fala tem muito o luto, né, luto do corpo, luto de quem sou eu, da identidade, né, e principalmente o emocional e o mental, né. O objetivo então é ajudar as pessoas a passar por esse processo, a atravessar essa jornada, né, da melhor forma possível, né, com mais qualidade de vida, né. Eh e além do protocolo tem aí o e-book. E como que é esse impacto emocional, né, aí como você também falou da sua experiência, que você não esperava ter a ostomia aí, e depois da cirurgia, qual que é, assim, o impacto para as pessoas que passam pela cirurgia e aí precisa, né, ter aí, utilizar a bolsa, como que fica esse emocional? Bom, o paciente ostomizado, né, o processo de ostomia, ele traz uma modificação fisiológica e psicológica para a pessoa, né. E essa na vida da pessoa. E essa modificação traz muitas transformações na vida, no mental, no cognitivo, no emocional, no relacional, no social, no funcional da pessoa. E a depender da causa da ostomia, ainda tem a questão da cirurgia, né, do porquê da cirurgia. No meu caso, por exemplo, foi a ilho, eu tinha passado em 2 dias por 2 cirurgias bastante longas e traumatizantes para o corpo. Tem um trauma do corpo, né, o choque é muito grande para o corpo, né. Então meu corpo ainda tinha que processar tudo isso, e minha cabeça também, né. Então quando eu recebi alta, quando eu fui para casa, eu tinha ali uma restrição alimentar muito grande, né, eu não como eu tinha feito também esterectomia e tinha fístula, eu não podia agachar, eu não podia carregar nada de peso, né, então tinha assim, várias questões de vulnerabilidade muito grande, né. E o que acontece, né, quando a gente até então a única vulnerabilidade que eu tinha enfrentado foi quebrar o pé. Né, e ficar ali 90 dias de gesso, que aí você precisa de ajuda e tudo mais. Mas é muito grande essa vulnerabilidade, né, e você, encarar, que você precisa, né, que você tá totalmente vulnerável e você não tem controle sobre aquilo. Acho que seria, assim, o impacto mais grande seria essa: "Não consigo controlar, não tenho o que eu fazer". É, não tem o que fazer, né, mas até cair, A ficha processar, né, o que você tem o que fazer, no meu caso, como eu disse, eu tinha recursos para isso, né, de já ter todo um trabalho de autoconhecimento, de treinamento, porque nós psicólogos temos que passar também, né, por psicólogo, supervisão, etcétera, né. Mas muitas das pessoas não têm isso, né. E outra, tem muita gente que sai, do hospital sem saber o que é aquilo. Tem gente que sai do hospital achando que aquela ostomia é um curativo e sai e fala assim: "Tá, e quando é que eu vou tirar isso?", né. E vai para casa, coitado, não sabe, ninguém explicou para ele o que era a cirurgia, o que é a ostomia e como vai ser a vida dele a partir dali,
né. Então tem essa questão funcional, né, de trabalho, de A funcionalidade vida, mesmo né. da vida da pessoa, o mental, o cognitivo, o emocional, o social, né, é um impacto bastante grande, né. Eh, é uma experiência que te coloca abruptamente com a sua vulnerabilidade ali de frente a frente, né. Quando eu cheguei do hospital, eu parecia um baiacu. Como o trauma foi muito grande, eu estava extremamente inchada. Para você ter uma ideia, eu emagreci 10 quilos, mas Caramba. mesmo assim, eu não tinha joelho, eu não tinha tornozelo, eu estava extremamente inchada, não tinha pulso, tudo muito inchado, sabe quando você muito inchado. E eu olhava no espelho, o meu olhar era um olhar que não era meu, eu falava: "Gente, mas que olhar é esse?", sabe aquele olhar, assim, de trauma mesmo, né, de você não vê vida, você não vê luz no olhar. Aí eu conversando com uma amiga, ela falou assim: "Bem-vinda amiga, esse é meu olhar quando estou no auge da depressão". Caramba. Eu falei: "Poxa amiga, desculpa, se em algum momento eu falei com você quando você estava no auge da depressão, né, Não se então reconhece, você não né. se reconhece, né, então tem esse trauma". E aí eu, com os recursos que eu tinha, eu falei: "Espera", né. E outra momento que caiu a ficha para mim foi que 40 dias depois eu voltei para fazer uma tomografia para ver como estava a fístula. Tem alguns médicos que falham e falam, né: "Olha, daqui tanto tempo vai fechar". Não tem como saber, gente. Quando a gente fala dessas situações, tem algumas situações na vida que não é o tempo aqui de Do Cronos, do relógio. relógio, é o tempo de Kairos, é o tempo das coisas, né. Então eu fui, fiz o exame e tá lá o laudo, a fístula tá lá, abertinha. Então conversando com o meu médico, né, quando eu fui passar para ele esse laudo, ele virou para mim e falou: "Elis, vamos fazer o seguinte, não vamos mais falar em fechamento dessa fístula, vamos acompanhar as Passo a passo, né. tomografias passo a passo, vai vivendo sua vida". Aí eu virei para ele e falei assim: "Doutor, eu posso comer", ele tá comendo carne? Eu falei: "Mas eu posso?". Faz aquele Ai, bifão, que delícia. sabe, assim, ali tá todo o colágeno que você precisa, tudo que você precisa tá ali. Corta ele de pedacinho, mastiga devagar. Vai caminhar um pouco na praia. Aí eu falei: "Mas se eu até chegar na praia a bolsa já encheu, eu já tenho que voltar para casa". Ele: "Vai aos poucos, vai caminhando, vai voltando a vida ao seu ritmo, né". Aí eu voltei para casa e eu falei: "Bom, o que que eu posso controlar então, né, minha alimentação, meu mental, meu emocional, né". Meu cabelo caiu muito, eu sempre tive muito cabelo, caiu pela metade. E eu sempre amei Chanel. Só que se eu cortar Chanel hoje, vira um shiitake, né, aquela coisa volumosa. Aí tudo vai do significado que você dá para as coisas também, né. Aí o que que eu fiz? Falei: "Bom, já que tem pouquinho cabelo, eu vou aproveitar e vou cortar o tal do Chanel". Aí aos poucos eu fui voltando, né, cortar o cabelo Chanel, fui começando a andar, fui começando a sair de casa, né, ir até o shopping. Ia até um restaurante, ia até uma casa de um amigo, né, que já sabia da minha condição. Aos poucos eu fui voltando, né. E aí foi aí que a ficha Foi foi caindo. caindo nessa situação, né, de que: "Olha, eu não tenho controle sobre isso, então vou tratar daquilo que eu tenho controle". Mas de novo, eu tenho recurso para isso, nem todo mundo tem esses Tem. recursos, né. É. Aí já é mais difícil, né, É, e aí pra a quem pessoa não precisa de tem. apoio, né. Estava conversando hoje a gente vê, né, que bom, né, tem muitos influencers hoje que são, pessoas ostomizadas que viraram influenciadores, né, e que ajudam, tem o propósito deles é ajudar os outros ostomizados, né.
Então eu estava conversando com algumas pessoas essa semana, né, e aí eles falaram assim: "Liz, tem gente que, assim, chega em casa, se tranca no quarto, não quer sair, não quer conversar com ninguém, né". Então, para essas pessoas, talvez, aí o e-book faça sentido, porque ela ainda não está nem preparada para conversar Conversar. com o psicólogo. É isso que eu ia te perguntar, né, que o seu protocolo ele é estruturado em 3 pilares aí, né? Uhum, O impacto, a identidade e o sentido. Você pode falar um pouquinho de cada um, o que claro, significa cada um? claro. O impacto é esse primeiro choque, né. Então aqui o foco no impacto é trabalhar mais a escuta e o acolher. É escutar e acolher a pessoa. Acolher principalmente emocional que tá nesse, né, looping, né. E tem uma coisa que é o luto. Esse processo, ele traz, muito do luto e a pessoa que é permanente, ela vive um luto, né, então ela tá sempre trabalhando a forma como lidar com esse luto também, né, que é o luto do corpo, de quem era você antes, de quem é você agora, de como era a sua vida antes, de como é a sua vida hoje com a ostomia, né. Então nesse primeiro momento, esse impacto, né, emocional é muito grande. Então essa primeira fase é mais de acolher e de escuta, né. Uhum. Depois vem a identidade. Quem sou eu agora com essa condição, com essa bolsa, né? E junto com o luto vem perguntas: por que comigo, né? Por que isso aconteceu? Então aí a gente começa a trabalhar a estruturação aí da regulação emocional. Aí a pessoa já está, a gente começa a preparar, mas a pessoa para trabalhar o emocional. Antes era só colher e aí começar a trabalhar o emocional e trabalhar a identidade, o resgate da identidade dela, né, de que, eh, você não é a bolsa, você não é a ostomia, da mesma forma que você não é a depressão, que você não é a bipolaridade, que você não é a ansiedade. É uma condição que você tem Naquele momento, naquele né? momento ou para algumas pessoas permanente, é uma condição, e isso vai fazer parte da sua vida hoje, mas não te resume a isso. Não é a sua identidade, né. Você não pode se resumir àquilo, faz parte daquilo, da sua vida. Então, como viver agora com isso, né. Não é apesar da ostomia, é com a ostomia, né. E o sentido, que o sentido é dar um novo sentido para a vida, né, que é como eu vou seguir a partir desse momento, a partir desta ostomização, a partir dessa bolsa, né, como eu vou seguir a minha vida agora, né, então trabalhar a perspectiva, trabalhar a esperança, né, dar um novo sentido, como essas pessoas que eu falei, né, que viraram, Influências. influencer, ajudando outras pessoas, você vê muitos ajudando, assim, como é que troca a bolsa, a placa, né. E o mais legal que eu vejo é que alguns deles, você olha assim e fala: "Nossa, a pessoa vive bem, né, com a bolsa, né". Aí eu achei muito legal esses dias que teve uma que ela tá sempre muito feliz, muito sorridente, aí ela apareceu assim no vídeo: "Oi gente, então, eu só vim aqui para falar para vocês que eu vou sumir um tempo, porque a depressão pegou forte. Então se eu sumir, é por isso", né. Isso é muito legal, porque ela mostra Na que ela é realidade, né? humana, a realidade, né, todas essas coisas que acontecem na nossa vida, né, esses desafios, faz parte de ser humano, né, faz Sim. parte de estar vivo, faz parte da vida humana, Eu ia né. até te perguntar, né, pode acontecer da pessoa ela passar aí pela ostomia e se perder, não se reencontrar e entrar em depressão? Sim,
A Associação Brasileira de Pessoas Ostomizadas, ela tem uma pesquisa que 60 a 70% das pessoas ostomizadas têm depressão e ansiedade. E a literatura traz que também muitos são acometidos do estresse pós-traumático, né, o transtorno do estresse pós-traumático, né. Acontece tem bastante. Por isso que eu Bastante, falei muito que sobre. é uma coisa que, assim, tá muito ainda invisível, né, precisa de uma assistência. Tem o Quando a gente fala a pessoa customizada, ela tem uma lei que protege ela e dá recursos para ela como um PCD. Ela tem os mesmos direitos da pessoa PCD e ela tem os direitos, do convênio de reembolsar e arcar com os custos de todo o material da bolsa, né, de terapia, essas coisas todas. Mas conversando até com amigas que trabalham em hospital de oncologia, né, específico de oncologia, por exemplo, tem psicólogo sim, mas não tem psicólogo Específica. especificamente ali para ostomizados. Então você acredita, assim, que falta mais as pessoas trazerem consciência sobre esse assunto, né, e até dos próprios profissionais falarem mais sobre isso e profissionais nessa área, ele Falta. Falta. A saúde mental, no geral, ela é bastante negligenciada, né. Então, e para algumas comorbidades, algumas enfermidades, alguns grupos, mais ainda, sim, né. dessa parte customizada mais É, que hoje a gente vê, assim, ainda tem essa questão negligenciada, mas a gente já vê mais um movimento hoje em dia, né, vê. sobre a questão da saúde mental, Setembro Amarelo, enfim, Sim. mas sobre essa parte, inclusive eu também nem conhecia, né. Sim, muitas pessoas não conhecem e conversando com algumas pessoas, perguntando, né, eu pergunto sempre: "Você conhece outros psicólogos?", né, bom, se tem, eu não conheço. Eu conheço psicólogos ostomizados, Uhum. nutricionistas ostomizados, né, mas que faça esse trabalho específico, assim, pode ser que tenha, né, mas, precisa ser feito, né, precisa olhar, né. Para essa pessoa, para que ela possa imagina, a pessoa que ela tem uma ostomia permanente, ela vai viver com aquilo, E e é uma tem grande altos e baixos, assim, é uma grande mudança na vida toda da toda pessoa, da né. pessoa, porque dependendo do que ela da atividade dela de trabalho, como que ela vai trabalhar, né. Eh, um exemplo, trabalho com RH também, né, então Uhum. imagina você, vamos supor que você tem um luto, alguém morre da sua família. Pela lei, você tem 5 dias de licença. Aí você volta depois de 5 dias para trabalhar, né. Você volta para trabalhar depois de 5 dias, gente, você está enlutado. A sua cabeça, muitas das vezes, tem pessoas que se escondem atrás do trabalho para não sentir, não vivenciar o luto, não sentir a dor. Mas mesmo assim, né, o esperado, assim, que a pessoa dê resultado, que ela trabalhe, né. Ela acabou de perder a mãe, o filho, o pai, o marido, né, e voltou a trabalhar, não tem condições de ela dar resultado, né. A pessoa Imagina a pessoa que é ostomizada, né, ela ainda, tá processando aquilo, né, mas, pra pessoa é ótimo ela trabalhar. Né, ela voltar aos poucos, fazer a atividade dela, ela voltar aos poucos à vida real, à vida normal dela, normalizar a vida dela da melhor forma possível, né. E eu sempre falo, né, cuidar principalmente a gente está falando muito do mental e do emocional, mas cuidar do espiritual também, Aham. né. Porque quando você perde o chão, o que que te segura? Que sobra, né. O que te sobra? Né.
Eu vou te dizer que essa fase da ostomização para mim foi a fase que eu estava mais plena. Eu meditava todos os dias, umas 2 vezes por dia. Eu fazia as minhas orações, né. Eu foquei muito nessa parte, porque era onde eu podia controlar, né. Trabalhar para usar a minha cabeça, para não ficar pensando toda hora naquilo: "Ai, quando vai fechar essa fístula?", né. Aos poucos eu fui retomando a minha vida e aquilo me fez muito bem, né. Ajudar o próximo, né, eu atendia era a pandemia, então a gente tinha um grupo de psicólogos que a gente fazia o atendimento de apoio emocional com um grupo de mulheres remotamente, toda semana. Nossa, para mim eu amava fazer aquilo, ajudar o outro, né. Então, conforme você vai retomando aos poucos sua vida, ela vai dando ali o novo Sentido, né? sentido, um novo significado, Sim. né. É, eu ia te perguntar, né, também, em que momento aí a pessoa ela começa a sair, né, desse modo sobrevivência e passa aí a encontrar um sentido na experiência? O que que pode possibilitar aí essa virada para pessoa com É, ostomia? tá. Olha, isso, todo esse processo é um ir e vir, né, não dá para ser linear, assim, não é uma coisa de linha reta, né. Você já ouviu falar do Viktor Frankl? O Mm-mm. tem um livro muito bom dele que é Em Busca de Sentido. Ah, sim, sim, você me passou. É, sim, Lembra? sim, agora eu Lembrou? sei. Lembrei. O Viktor Frankl é um neuropsicólogo sobrevivente de Auschwitz. Ele ficou 25 anos em Auschwitz. Ele entrou em Auschwitz casado com pai, mãe, filho. Ele saiu de Auschwitz viúvo, sem filho, sem pai, sem mãe, só ele, né. E tem uma frase que dizem que é dele, né, que essas frases sempre falam: "É de fulano". Não, não é, mas isso é comum dele, né. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como, né. Então eu acredito que essa virada, ela começa exatamente aí, quando a pessoa começa a encontrar os seus porquês, né. No início, a pessoa ainda está muito no modo de sobrevivência, eu preciso sobreviver, aprender a cuidar disso daqui, eu preciso aprender a lidar com isso, a parte prática, né, eu preciso comer, eu preciso andar, né, eu preciso retomar algumas questões da minha vida, né. Porque tem uma questão muito forte do corpo, do mental, do psicológico e tudo mais, né, um pacto muito grande no dia a dia, né, então aos poucos, a pessoa começa a retomar a vida dela. E essa pergunta, como eu sigo a partir disso, né, então eu gosto de trabalhar assim, né, qual era o seu porquê antes da ostomia? E qual é o seu porquê hoje? Qual eram os seus sonhos antes da ostomia? O que que mudou? Qual os seus sonhos hoje? É porque às vezes a pessoa acha assim: "Ah, eu passei por isso, já é o fim, né, Não é o eu não vou fim. viver". Na verdade, pode acontecer, de você transformar essa dor em algo maior do que você, né. É ao contrário, né, você se tornar maior do que essa dor, né. É como o luto. Tem uma parábola, que vem da filosofia japonesa, que é do Kintsugi. O Kintsugi, o que que eles fazem, né, quando uma louça quebra, não sei se você já viu aquelas louças que elas é toda quebrada com dourado, Sim. é o Kintsugi. Quando uma louça quebra, eles colam ela e nas fissuras delas, eles passam ouro. Então o que que é? Apesar de quebrada, ela ainda está inteira e mais bonita, né. Então conforme a gente vai trabalhando o que dá sentido à vida da pessoa, quais são os porquê dela, esperança, perspectiva.
você tá quebrado, mas você ainda tá inteiro, né? E às vezes você sai transformado, você vê pessoas, essas histórias de pessoas que hoje são a vida é melhor do Do que que era antes. antes da ostomia, que ela transformou a vida dela, né. Eu aprendi muito com a ostomia. Eu sou mais velha de 9 filhos, eu sou, assim, aquela que sempre toma a frente de tudo, que dá aqui, bote a bola no peito, sai fazendo. Quando você se vê, assim, numa vulnerabilidade dessa, fala: "Meu Deus", você pira, né. Eu aprendi a pedir ajuda, eu precisei de ter pessoas lavando o meu cabelo por um mês, secando o meu cabelo por um mês, pegando as coisas para mim, cozinhando para mim, fazendo as coisas por mim, né. Então pedir ajuda, eu não estava acostumado, eu estava acostumado a cuidar do outro e É. não ser Saiu do modo cuidada. guerreira, né? Sair do modo guerreira, que na verdade é o modo que eu falo assim, as pessoas falam assim: "Ai, você é tão guerreira". Não, não quero isso, eu não pedi para ser, eu não quero ser essa coisa do guerreiro, É. né, da luta, não. E então quando você começa a olhar a perspectiva, mudar os seus porquês, né, trazer novos porquês, novo sentido para sua vida, né. Eh, quando eu falo, né, quando eu estava ostomizada, tem uma amiga que eu amo de paixão, e ela foi diagnosticada com ela, na época, esclerose lateral amiotrófica. E aí ela me ligou, aí ela falou: "Amiga, aconteceu isso, eu fui diagnosticada, tal, e eu fico aqui na minha cabeça o porquê isso comigo? Você também passou", não, eu falei: "Imagina, nem se compara ao meu processo, né". Aí ela falou: "Mas você ficou com esses porquês também? Que você fez com isso? Como é que você passou por isso, né?" Eu falei: "Olha, no começo eu ficava com esse porquê. Chegou um momento que eu comecei a perceber que a pergunta era outra, era para quê, né. E quando você coloca um para quê, você abre portas, porque aí você troca a lente do Do óculos e óculos. começa a olhar para as coisas com uma outra perspectiva. Porque o sofrimento, as coisas na vida vão acontecer, né, os desafios, né. O que que vai trazer sofrimento pra gente é a forma como a gente encara isso, é o Encara. significado que a gente dá para isso. Falando assim parece: "Ai, Lia, é tão fácil assim", claro que não, Não, claro que não é não. fácil, mas é possível, né. E faz parte de ser humano, né. O que eu falei para você que eu fiz terapia focada na compaixão, né, que uma das coisas é humanidade compartilhada. Quando a gente começa a olhar, ver que o outro está passando por isso e como ele saiu, né, dessa situação, ou como ele está lidando com essa situação, você começa a ver que assim, puxa, é possível, né, faz parte de ser humano, né, Sim. isso tudo, e passar por essas coisas, né. É Então realmente, né, o que você falou, é ter um outro olhar, né, é, olhar diferente para isso, para a situação. é. Porque não vai adiantar você ficar lamentando. Não, Infelizmente não tem como mudar, não então é tem. você olhar aí com outro olhar. Eli, pra gente encerrar, gostaria de te pedir, né, o que que você poderia falar para quem acabou de passar por a ostomia, né, pela cirurgia, e que tá aí em sofrimento, o que que você poderia deixar como mensagem como psicóloga, mas também, né, como uma pessoa que passou pela experiência também, né? É. Olha, eu vou falar muito da minha experiência, até como você disse, e como psicólogo, né. Acho que as 2 coisas acabam se misturando. Eu não consigo cindir quem eu sou, né. Primeiro, né, acolha-se, né, acolha-se, perceba-se, o seu emocional, o que que você está sentindo, valide o seu sentimento, né. Tristeza,
vergonha, raiva, revolta, tudo isso é válido. É um trauma muito grande, né. Segundo, permita-se, né. Às vezes a gente fica, quando você tá assim, você vai ao shopping, você fala: "Puxa, como é que eu vou usar o banheiro do shopping?". Como assim, como é que você vai usar o banheiro do shopping? Ninguém vai, você não, né, você se tranca ali e descarta a bolsa, lava a mão e vai embora. Ninguém vai estar vendo o que você está fazendo. Então é uma coisa muito na nossa cabeça também, Aham. né, de encarar isso, né. Converse com pessoas, assim, rede de apoio, tenha rede de apoio, pessoas que são verdadeiras na sua vida, né. A gente precisa ter essas pessoas e é muito importante, não dá para passar por essa fase sozinha, né, sozinho. A gente precisa de ter pessoas ao nosso redor, pessoas que gostem da gente, que possam nos apoiar emocionalmente, principalmente, não só sendo ali o seu braço, né, mas principalmente Emocionalmente. emocionalmente, né. Bater um papo com um amigo, né, conversar, ter um confidente, isso é importante, né. Tudo passa, né, tem a impermanência das coisas, fala assim: "Mas é tão difícil", o meu marido, ele falava assim pra mim quando ele me via meio cabisbaixo, né, eu tinha umas recaídas, eu caía, aí ele virava, quando ele via, ele falava assim: "Li, amor, vai passar, vai passar". Aí nos primeiros momentos eu falava pra ele: "Mas quando? Quando vai passar?". Aí eu falava: "Não posso ficar pensando no quando, vai passar", né, tudo passa, nada é permanente, né. E o principal, tenha autocompaixão. A gente tem uma tendência muito grande a ter compaixão para o outro, cuidar do outro. Quando é a nossa vez, não, né. Então trate a si mesmo como você trataria o seu melhor amigo, se ele estivesse passando por essa condição, por esse processo. E se você vê que você precisa de ajuda profissional, vá em busca, né, Sim, vá em busca de um psicólogo, sim. converse com um profissional. Oi, Eli, deixa também, né, a sua rede social aí pro pessoal, quem tiver alguma dúvida, se alguém tiver passando, né, a voz da apresentadora já tá acabando. Se alguém tiver alguma dúvida, né, para entrar em contato aí com você, também quem tá passando por esse processo, se quiser entrar em contato com você para tirar alguma dúvida, né, aonde o pessoal pode te encontrar. Claro. Eu sempre fui muito low profile com o Instagram, você viu, né, mas não tem Vamos jeito, não trabalhar isso aí, eu já falei pra ela, viu, gente. não tem jeito, não tem como fugir. Então eu tenho a minha página profissional no Instagram, que é padma.pro, onde eu falo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, tanto como psicóloga, como coach. Então tá lá na bio os meus contatos, tanto telefone quanto e-mail, então as pessoas podem me encontrar lá no Padma, Padma ponto pro, Pro. Eli, gratidão, né, por você estar aqui no podcast, por falar sobre esse tema, por trazer esse tema também, né. Eu falo, quanto mais a gente trazer conhecimento e consciência aí para as pessoas, né, mais a gente cresce também, né, de trazer isso. E um tema muito diferente, né, como eu falei para você, eu nem sabia, nem conhecia esse tema. Verdade, pá. Nath, eu que agradeço pelo espaço e, como eu te falei, né, vamos pôr um pouquinho de luz nesse tema, Uhum, né, de saúde mental para da pessoa ostomizada, né. sim, E como você falou, trazer informação, compartilhar experiência, buscar, mostrar que tem oportunidades de melhoria, que tem perspectiva, que tem esperança, né, que sim. tem Que tenha luz, vida, né. né, além da, né, Sim, da ostomia, né, por isso que é além da ostomia, na sim. verdade, né, que tem vida além da ostomia. Sim, ele gratidão novamente. Obrigada.
E se você chegou até o final deste podcast e ainda não curtiu, deixa aqui a sua curtida, deixa aqui o seu comentário, o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou esse conteúdo, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam. Eu espero vocês no próximo Natcast.